a respeito de seu filho. Nós, pais, temos tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nos perdemos no caminho, não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Por esse motivo, convém lembrar que nosso filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificultemos a colheita das lições fazendo-lhe as tarefas. Nosso filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipitemos o desabrochar, debilitando-lhe a vitalidade espontânea. Nosso filho é discípulo da existência. Não lhe impeçamos a produtividade, tomando sobre nossos ombros os mistérios que lhe competem. Nosso filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloquemos o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Nosso filho é fruto em formação para o futuro. Não procuremos colher antes do tempo o benefício que não nos pertence. Lembremo-nos de que somos, e que nosso filho também o é, filhos de Deus. Nós poderemos caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Nós temos o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Nós devemos ministrar-lhe os ensinamentos do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando, através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhe a vida, mas deixemo-lo viver. Falemos-lhe das trevas, mas demos-lhe a luz do conhecimento. Mandemo-lo à escola, mas façamo-nos seus mestres no lar. Apresentemos-lhe o mundo, mas deixemo-lo construir o próprio mundo. Tomemos-lhe as mãos e as coloquemos no trabalho, ensinando com o nosso exemplo. Mas não lhe desenvolvamos a inutilidade, realizando as tarefas que lhe competem. Nosso filho é vida da nossa vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpramos o nosso dever amando-o, mas exercitemos o nosso amor ensinando-o a amar e fazendo com que no serviço superior ele se faça um homem, para que o possamos bendizer mais tarde. Amemos em nosso filho o filho de todas as mães, e amemos nos filhos das outras o nosso próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo amando outros filhos. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando o devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não o asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando-o a Deus, consoante as leis sábias e justas da criação. A saudade. Vencido pela profunda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adornado de luz, e o mar de nuvens viajeiras me convidaram para o banquete do dia. Levantei e percebi que não fora um pesadelo. A presença da sua ausência era a mais pura e triste realidade. Não sei dizer ao certo se é a presença da ausência ou a ausência da presença, ou talvez seja simplesmente saudade. Lá fora tudo respirava perfume, e os braços do vento carregando o pólen da vida cantavam nos ramos do arvoredo delicada canção. Saí a correr para fora, tentando fugir da furna escura dos meus padecimentos. A presença invisível do bem-amado fazia-me arder em febre de ansiedade,
enquanto os pés ligeiros das horas corriam à frente, impondo-me fadiga e desconforto. Embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão, tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não conseguia libertar-me do punhal da melancolia, cravado no coração, e da lembrança da sua ausência. Quando, enfim, a tarde se escondeu ao longe das montanhas altaneiras, outra vez tombei em mim mesmo, extenuado e só. Naquele momento, desejei que o Todo-Poderoso me dominasse com os fortes recursos da soberana misericórdia, livrando-me de mim mesmo. Parecia que não mais suportaria o espinho da saudade cravado em meu peito, já dorido e exausto. A ausência da sua presença queimava as fibras mais sutis da minha alma. E a presença da sua ausência me feria o coração dilacerado e só. A noite devorou o dia, e ao escancarar a sua boca negra, mostrou a primeira estrela engastada no manto escuro, vencendo as sombras. Minutos depois, miríades de astros brilhantes compuseram o diadema da vitória total da luz. Só então, solitário e meditativo, compreendi como a minha canção de dor chegara aos ouvidos do Criador, que me respondeu em vibrações fulgurantes de esperança à distância. Só então compreendi que não há escuridão que resista a um simples raio de luz, e decidi acender a chama da esperança em minha alma. E só então pude ouvir o sublime cancioneiro do silêncio e suas melodias repletas de sons e paz, convidando-me a confiar em seu infinito poder e a entregar-me aos braços suaves da esperança. Se o manto escuro da saudade pesa sobre os seus ombros, ilumine-o com as pérolas da oração sincera em favor do bem-amado que partiu. Preencha a ausência da presença com a lembrança dos momentos compartilhados nas horas alegres e confie no reencontro feliz. A vida de relação. Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec encontramos a seguinte pergunta feita aos espíritos: a vida social está em a natureza? E os benfeitores responderam: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não sendo o homem portador de faculdades completas, lógico é que mediante o interrelacionamento social, elas se completem para o seu bem-estar e progresso. Dessa forma, as oportunidades de convívio nos são oferecidas desde cedo. O lar é nossa primeira experiência de vida em sociedade e onde aprendemos as lições básicas de interrelacionamento. Depois vem a escola e, em seguida, o trabalho profissional. E é no ambiente de trabalho que passamos grande parte da nossa existência, convivendo geralmente com pessoas que, em princípio, nos são estranhas. Todavia, se é nesse ambiente que passamos boa parte da vida, por que não torná-lo o mais agradável possível? Devido à falta de cuidado e atenção, muitos de nós fazemos do local de trabalho um verdadeiro campo de guerra. Substituindo a cooperação pela competição, sofremos e fazemos sofrer, numa ânsia insana de galgar lugares de destaque. Esquecidos de que não somos conhecedores de tudo e que podemos fazer da cooperação uma forma de fortalecimento da equipe, desejamos fazer carreira solo. Quando Jesus, o grande sábio da humanidade, se referiu à fortaleza do feixe de varas, era exatamente a união e a cooperação que ele se reportava. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros pela sede de competição, seremos meros pontos de vista. O reino animal nos dá excelentes exemplos de convivência pacífica e cooperação entre seres de espécies diferentes. Recentemente, vimos um vídeo que mostrava um camarão e um peixe numa parceria perfeita. O peixe podia ver, mas não tinha moradia. O camarão era cego, mas possuía uma grande toca para se abrigar. Mesmo sem a linguagem articulada, ambos acertaram um sistema perfeito de cooperação mútua. Enquanto o camarão trabalhava ampliando as galerias da toca, o peixe ficava vigiando a entrada. Se surgisse um perigo,
o peixe imediatamente entrava e impedia que o camarão fosse até o exterior. E quando o camarão saía para se alimentar dos musgos existentes no exterior da toca, mantinha uma antena encostada no dorso do peixe e ao menor movimento ambos se refugiavam imediatamente. E quanto a nós, que possuímos a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, como as temos utilizado? Seria importante que nos detivéssemos um pouco para pensar ou repensar nosso comportamento, já que estamos adentrando os portais do século XXI. O Senhor estabeleceu a cooperação como base indispensável ao êxito de qualquer trabalho. O arado é precioso, mas inútil, se não possui a mão do lavrador que o dirige. O êxito é uma bênção de forças conjugadas da natureza. Amanhã é Natal. Os dias se sucedem tão rápidos que nem nos damos conta. E amanhã já é Natal outra vez. Você certamente teve problemas, trabalhou, sofreu, sorriu, como todo mundo. Foram tantos os obstáculos, mas as forças foram ainda maiores que permitiram superá-los. Os desentendimentos familiares não foram poucos, mas a fraternidade logrou êxito. Um filho querido talvez tenha adentrado pelos escuros caminhos das drogas, mas a coragem foi tanta que deu suporte nos momentos amargos. O lar, tão tranquilo outrora, esteve ameaçado por terríveis tempestades. Quase sucumbiu. Mas os laços fortes do amor o sustentaram. A separação promovida pela morte dilacerou as fibras mais sutis da alma. Mas a fé em Deus e a certeza da imortalidade conseguiram cicatrizá-las. A enfermidade cruel nos visitou, ou visitou os entes queridos, mas a confiança e a dedicação conseguiram afastá-la. Enfim, foram tantas dores, tantos momentos amargos, mas também tantas alegrias, tantas vitórias. Amanhã é Natal. E o Natal é tempo de fraternidade, perdão, solidariedade. E porque amanhã é Natal, reunamo-nos todos os que lutamos juntos na alegria e na dor, e que permanecemos unidos. Olhemos para a mãezinha, a quem chamamos o ano inteiro para pedir roupa limpa e comida, e digamos: Mãe, o que seria da minha vida sem você? Eu a amo, mãezinha querida. Ao pai, a quem só nos dirigimos para pedir dinheiro, carro emprestado, cartão de crédito, falemos com carinho: Olá, velho. Apesar de não ter o costume de dizer, eu o amo. Tenho certeza de que minha vida não teria sentido sem você. Acerquemo-nos daquele irmão com quem não conversamos. Olhemos nos seus olhos e falemos: Olá, mano, que bom ter você no meu caminho. Aproximemo-nos daquele filho drogado, infeliz, e falemos com ternura: Filho, você é a estrela da minha estrada. Sem você a vida não teria sentido. E porque amanhã é Natal, busquemos a serviçal doméstica que chega ao nosso lar muitas vezes antes do sol nascer, e só vai embora depois que o último filho chega do colégio para lavar a louça e deixar tudo em ordem. E digamos: minha amiga, precisamos uns dos outros, que bom poder contar com você por mais um ano. E porque amanhã é Natal, olhemos para nosso patrão e falemos como ele tem sido importante em nossa vida, pois nos ajuda a ganhar o pão de cada dia. E porque amanhã é Natal, busquemos um lar pobre, onde a fome insiste em se fazer presente, e a expulsemos, ainda que por um dia. Levemos uma alimentação saborosa temperada com o nosso mais puro afeto, e permaneçamos por algum tempo junto aos habitantes, irmãos financeiramente mais carentes do que nós. E porque amanhã é Natal, lembremo-nos do aniversariante mais ilustre de que a terra teve notícia. Arrebentemos os laços da discórdia que porventura haja entre os familiares e amigos e abracemo-nos com ternura. E porque amanhã é Natal,
mostremos ao aniversariante que a sua vinda à terra não foi em vão. Roguemos que nos perdoe por tê-lo crucificado e deixemos que ele nos abrace e nos aconchegue junto ao seu coração magnânimo. Porque amanhã é Natal. Diário de uma criança que não nasceu. 5 de outubro. Hoje teve início a minha vida. Papai e mamãe não sabem. Eu sou menor que um alfinete, contudo, sou um ser individual. Todas as minhas características físicas e psíquicas já estão determinadas. Terei os olhos de papai e os cabelos castanhos e ondulados da mamãe. E isso também é certo. Eu sou uma menina. 19 de outubro. Hoje começa a abertura de minha boca. Dentro de 1 ano poderei sorrir quando meus pais se inclinarem sobre meu berço. A minha primeira palavra será mamãe. Seria verdadeiramente ridículo afirmar que eu sou somente uma parte de minha mãe. Isso não é verdade, pois sou um ser individual. 25 de outubro. O meu coração começou a bater. Ele continuará sua função sem parar jamais, sem descanso, até o fim dessa minha existência. De fato, é isso uma grande dádiva de Deus. 2 de novembro. Os meus braços e as minhas perninhas começaram a crescer até ficarem perfeitas para o trabalho. Isto requererá algum tempo, mesmo depois de meu nascimento. Assim que for possível, enroscarei meus bracinhos no pescoço da mamãe e lhe direi o quanto eu a amo. 20 de novembro. Hoje, pela primeira vez, minha mãe percebeu pelo seu coração que me traz em seu seio. Acho que ela teve uma grande alegria. 28 de novembro. Todos os meus órgãos estão completamente formados. Eu sou muito grande. 2 de dezembro. Logo mais poderei ver, porém meus olhos ainda estão costurados com um fio. Luz, cor, flores. Como deve ser magnífico! Sobretudo, enche-me de alegria o pensamento de que deverei ver minha mãe. Oh, se não tivesse que esperar tanto tempo, faltam ainda mais de 6 meses. 12 de dezembro. Crescem-me os cabelos e as sobrancelhas. Já imagino como minha mãe ficará contente com a sua filhinha. 24 de dezembro. O meu coraçãozinho está pronto. Deve haver crianças que nascem com o coração defeituoso. Neste caso, precisam sujeitar-se a delicada cirurgia para corrigir o defeito. Graças a Deus, o meu coração não tem nenhuma anomalia. E serei uma menina cheia de vida e forças. Todos ficarão alegres com meu nascimento. 28 de dezembro. Hoje minha mãe amanheceu diferente, está um pouco angustiada. Mas uma coisa é certa, nós vamos sair para um passeio. Creio que ela quer se distrair um pouco, talvez comprar roupinhas para mim. É isso mesmo, estamos saindo para algum lugar. E acho que estamos entrando em uma clínica. Deve ser para checar se a minha saúde vai bem. Que ótimo! Quando eu sair daqui, direi à minha mamãe o quanto lhe sou grata. O médico está chegando. Mas esses instrumentos não são para um exame. Não, mamãe, não deixe que ele se aproxime. Ai, que horror! Esta é uma clínica de aborto. Socorro, socorro! Deixem-me nascer. Ninguém escuta meus gritos e meus sonhos de felicidade. Minha vontade de ver a luz, as flores, as cores. Tudo acabado. Sim, hoje minha mãe me assassinou. Pense nisso. A história é dramática e triste, mas infelizmente se repete diariamente nas clínicas de aborto do nosso país ou em casas de pessoas que se alimentam com o dinheiro ganho com o sangue de vítimas indefesas. Hoje, já não se pode mais alegar que o feto não é um ser individual distinto da mãe, pois a ciência afirma o contrário todos os dias. Assim, tanto quem pratica o aborto quanto quem o consente deverão responder perante as leis divinas sobre esse crime. Pensemos nisso.
Lar, um lugar para voltar. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todas elas apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos a dizer: "Olá, como foi o seu dia?", você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é oficina purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. Maneiras de dizer as coisas. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. "Que desgraça, senhor!", exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade." "Mas que insolente!", gritou o sultão enfurecido. "Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, lhe disse: "Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes." A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: "Não é possível. A interpretação que você deu foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro."
Lembra-te, meu amigo, respondeu o adivinho, que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida, mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado em alguns casos grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio de nossa parte se antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença será a maneira de dizer as coisas. A sublime arte da comunicação foi sabiamente ensinada por Jesus. Ele falava com sabedoria tanto aos doutores da lei quanto às pessoas simples e iletradas. Há indivíduos que se dizem bons comunicadores, mas que não conseguem fazer com que suas palavras cheguem aos corações e às mentes. Jesus, o comunicador por excelência, falava, e suas palavras calavam fundo nas almas, porque aliava às palavras os seus atos, ou seja, falava e exemplificava com a própria vivência. O grande segredo para uma boa comunicação, portanto, é o exemplo de quem fala. O bem mais precioso. Conta o folclore europeu que há muitos anos atrás um rapaz e uma moça apaixonados resolveram se casar. Dinheiro eles quase não tinham, mas nenhum deles ligava para isso. A confiança mútua era a esperança de um belo futuro, desde que tivessem um ao outro. Assim, marcaram a data para se unirem corpo e alma. Antes do casamento, porém, a moça fez um pedido ao noivo. Não posso nem imaginar que um dia possamos nos separar, mas pode ser que, com o tempo, um se canse do outro, ou que você se aborreça e me mande de volta para meus pais. Quero que você me prometa que, se algum dia isso acontecer, me deixará levar o bem mais precioso que eu tiver então. O noivo riu, achando bobagem o que ela dizia, mas a moça não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa por escrito e a assinou. Casaram-se. Decididos a melhorar de vida, ambos trabalharam muito e foram recompensados. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. O tempo passou e o casal prosperou. Ambos conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável e finalmente ficaram ricos. Mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e se cercaram dos prazeres da riqueza. Mas, dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que um no outro. Discutiam sobre o que comprar, quanto gastar, como aumentar o patrimônio, mas estavam cada vez mais distanciados entre si. Certo dia, enquanto preparavam uma festa para amigos importantes, discutiram sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar, e chegaram às inevitáveis acusações. Você não liga para mim, gritou o marido. Só pensa em você, em roupas e joias. Pegue o que achar mais precioso, como prometi, e volte para a casa dos seus pais. Não há motivo para continuarmos juntos. A mulher empalideceu e encarou-o, com um olhar magoado, como se acabasse de descobrir uma coisa nunca suspeitada. Muito bem, disse ela baixinho. Quero mesmo ir embora. Mas vamos ficar juntos esta noite para receber os amigos que já foram convidados. Ele concordou. A noite chegou. Começou a festa com todo o luxo e a fartura que a riqueza permitia. Alta madrugada. O marido adormeceu exausto. Ela então fez com que o levassem com cuidado para a casa dos pais dela e o pusessem na cama. Quando ele acordou na manhã seguinte, não entendeu o que tinha acontecido.
Não sabia onde estava, e quando sentou-se na cama para olhar em volta, a mulher aproximou-se e lhe disse com carinho: Querido marido, você prometeu que se algum dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse no momento. Pois bem, você é e sempre será o meu bem mais precioso. Quero você mais que tudo na vida, e nem a morte poderá nos separar. Envolveram-se num abraço de ternura e voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. O egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma distorcida. Faz-nos esquecer os verdadeiros valores da vida e buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. Importante que no dia a dia façamos uma análise e coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos e passemos a dar-lhes o devido valor.